chegou a hora do nosso bate-papo, né? Com a nossa psicóloga Regina Canhas, que eu tenho um carinho muito grande. Regina, boa tarde, seja bem-vinda depois de quantos anos? Ah, faz tempo. Faz tempo, né, amiga? Faz. Lembra quando nós fazíamos o Café das Amigas? Sim, era ótimo. Era ótimo, gravávamos todo domingo, não é verdade? Verdade, todo domingo de manhã a gente estava no shopping, muito bom. Muito bom, né? Eu falo assim que... E também era assim uma utilidade pública para quem assistia, né? Sim. Ajudava muito as pessoas, né? E vamos continuar com a nossa utilidade pública, não é verdade? Amém. Porque é sempre bom estar ajudando as pessoas, né? E nós vamos começar falando hoje para você que está nos assistindo, né? Janeiro, né? Janeiro nós percebemos que milhares de pessoas criam meta, né? De ano novo, não é verdade? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Muitas metas nós criamos. E por que será, né? Eu estava vendo uma pesquisa que 88% desiste antes do carnaval. O que será que acontece, Regina? Pois é. Então, não, realmente, né, as pesquisas, elas comprovam que cerca de 88% das pessoas 88, que né? planejam, né, fazem suas metas aí, acabam não cumprindo. E tanto que o pessoal, pesquisadores, né, da Universidade de Toronto, no Canadá, eles deram até um nome, né, para esse tipo de situação, chamando de síndrome da falsa esperança. Síndrome da falsa esperança. Porque as pessoas, elas prometem, né, que vão cumprir determinados objetivos, metas, e depois acabam desistindo. Quase 8% da população é que consegue cumprir mesmo. Verdade. É bem pouquinho, né? Bem pouquinho. 8%. E o que faz com que essas pessoas desistam das metas que se propõem tão rapidamente? Então, eu vejo assim, existe essa tendência da pessoa estar se superestimando, né? A pessoa acha que ela tem condição de assimilar uma mudança rapidamente. Então, assim, além dessa tendência de superestimação, existe também aí uns 5 fatores que eu acho que a gente pode colocar como os principais motivos que levam uma pessoa a não cumprir as metas, né? Qual seria o primeiro? Então, o que eu coloquei assim como um primeiro ponto seria assim, a pessoa que estabelece metas que são irreais. Ela vai além daquilo que ela teria capacidade, metas impossíveis de ser alcançada, né? Então, por exemplo, a pessoa diz que em janeiro ela vai emagrecer 20 quilos. Tá? Então, na realidade, ela não conseguiu emagrecer isso em um ano inteiro. Aí ela fala que no mês de janeiro ela vai emagrecer 20 quilos, né? Ou ela vai fazer um cruzeiro em fevereiro, e sendo que ela não economizou, né, o suficiente para isso. Isso seria metas impossíveis, né? Meta impossível. A pessoa sabe que ela não vai conseguir. Ela sabe que ela não vai conseguir porque ela já tem, assim, um pouco do histórico dela, tal, né? Assim, de conhecer também a realidade dela. Então, ela praticamente é uma forma de você fracassar. Você já sabe que você não vai alcançar, né? Então, esse seria um primeiro ponto. Mas existem outras situações também, né? Que, por exemplo, que eu coloco como um segundo ponto, a falta de planejamento. Tem que se planejar. Você precisa ter um planejamento. Se você quer alcançar um determinado resultado, você precisa se planejar. Então, a pessoa, por exemplo, do cruzeiro, né? Quer viajar, tem que economizar. Ela tem que fazer um planejamento, ela tem que poupar, ela tem que ver o quanto que ela vai gastar nessa viagem, o que ela vai precisar levar, né? Se ela tem filhos, se as crianças vão acompanhar, se não vão, né? Se não vão, com quem ela vai deixar as crianças. Enfim, ela tem que se planejar de uma forma que isso não venha a sabotar o plano, a meta que ela fez. Por exemplo, assim, a pessoa fala assim, no meio do ano eu vou fazer uma viagem para Campos do Jordão, que está frio lá, eu gosto do frio. Se ela não se planejar e economizar, vai chegar na hora
ela não vai ter condição Ela não vai ter condição de ir. Ou se ela for, ela não vai ter condição de comprar, às vezes, alguma coisa que lhe interesse e tal. Então, assim, esse planejamento, ele é Precisa ser fundamental feito para qualquer meta que a pessoa se propõe a alcançar, né? Eu estou até aqui dando uma olhada, que eu separei, né, algumas coisas para falar. Então, por exemplo, questão da reforma de uma casa. A pessoa fala, não, esse ano eu vou reformar minha casa. Tá, mas você entrou em contato com profissionais, você verificou se você fez tem orçamento, recurso suficiente, né, para você empreender essas reformas e tal. Porque se você não fez isso, provavelmente não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, essa falta de planejamento, ela entraria aqui para mim como uma segunda questão, né, que é um segundo motivo de insucesso. Tá? Mas não, como eu disse, né, eu classifiquei 5 assim como mais prioritários, mais visíveis, né? Em relação a isso daí. E o terceiro seria assim, a falta de foco, né, e a falta de um desejo real, verdadeiro de você alcançar aquele objetivo. Então, explica melhor já escutou aquele ditado que fala que quem dá tiro para tudo quanto é lado, é difícil você acertar, o né, foco realmente no seu alvo. Então, você precisa ter um foco. Não adianta você falar assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Então, você começa a dizer todas as coisas que você gostaria que acontecesse, todas as coisas que você gostaria que acontecesse na sua vida, e você percebe que, por vezes, você pulveriza, vamos dizer assim, o seu ataque. Né? Você se enfraquece com isso, porque você está dividindo a sua atenção com várias coisas. Você tem que centrar no seu foco principal. Aí, se você coloca no seu foco principal, você tem mais chance de alcançar. E detalhe, você precisa realmente querer alcançar esse objetivo, essa meta que você se propôs. Se você não quiser realmente, verdadeiramente, fica difícil, porque a própria pessoa vai se sabotando nesse processo. Então, a pessoa realmente, ela tem que querer, né? Tem que querer. E tem também, né, tem mais aí. Qual mais foco seria? Sim. Então, outra coisa que eu coloquei, que eu acredito que é um motivo que realmente dificulta bastante, é a falta de conexão entre o seu racional e o seu emocional. Tá? Agora eu vou explicar melhor. É o seguinte, você precisa ter uma conexão com aquilo que você acredita e aquilo que você deseja. Tá? Às vezes a gente é pautado por valores morais e éticos que direcionam a nossa vida. Então, você precisa de algo, a sua meta, ela tem que estar atrelada a esses seus valores morais, éticos, ela tem que estar atrelada a essa, como eu disse, essa conexão aí com a sua parte emocional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que fica mais fácil de entender. Supondo que a pessoa ela quer progredir dentro do trabalho dela, né? Mas ela trabalha numa empresa de defensivos agrícolas, por exemplo. Só que ela, particularmente, é contra o uso de agrotóxico nos alimentos. Então, o que acontece? Essa pessoa, embora ela queira ser promovida dentro dessa empresa, ela mesma acaba se sabotando. Ela não acredita naquilo. Porque ela não é o que ela quer verdadeiramente, não é o que ela acredita, não é o que ela acha que é certo. Né? Então, ela entra num processo que dentro da psicologia a gente chama de dissonância cognitiva. A pessoa, ela entra em conflito e isso gera um estresse tão grande para ela que ela acaba, vamos dizer assim, não alcançando a meta que ela gostaria de alcançar. Por exemplo, precisa ter essa conexão. Por exemplo, assim, uma pessoa que é vegana trabalhar num frigorífico. Exatamente. Ela é isso mesmo, ela vai viver tensa. Sempre em conflito,
porque aquilo que ela propôs para a vida dela é diferente daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está vivendo, do ambiente que ela está participando, né? Então é muito importante que a pessoa busque aquilo que faz sentido para ela e que ela reconhece como uma coisa boa para ela, né? E você, Regina, você acredita que muitas vezes é melhor a pessoa ganhar menos no emprego dela e ser realizada naquilo que ela faz, porque muitas vezes ela vai para aquele emprego porque lá eu vou ganhar tanto, mas ela não está realizada, entendeu? Sim. Por exemplo, assim, surge 2 empregos para ela. Um é aquilo que ela sonha, aquilo que ela quer para o futuro dela, só que no momento eles têm condição de pagar aquilo para ela. O outro é aquilo que ela não gosta, que ela não quer, mas aquele lá financeiramente vai ser bom. E aí? Então, eu acho assim, lógico que é uma questão de escolha da própria pessoa, né? Mas o que eu diria para estar subsidiando a decisão é o seguinte: a gente tem que levar em conta que a gente trabalha pelo menos, normalmente, 8 horas por dia. Às vezes até um pouco mais, dependendo da empresa, né? São poucas as pessoas que têm o conforto de trabalhar 6 horas por dia. Então, eu vejo assim, você vai ter que ver que você vai trabalhar 8 horas, pelo menos, em algo que você não gosta, que você não se sente bem. Então, isso daí, com o passar do tempo, vai contribuir para que você fique estressado, para que você fique entristecido, deprimido. Eu já cheguei a atender várias pessoas, né, depressivas por conta de trabalhar anos num local que não era bom para elas, tá? Eu cito um exemplo aqui, né, bem clássico e que eu acho assim que quem estiver nos assistindo vai se identificar. É bancário. Tem muitas pessoas que não são vocacionadas para trabalhar no sistema bancário, mas por conta de um salário, né, e antigamente o salário, principalmente do Banco do Brasil, era bem vantajoso, então muitas pessoas optavam por essa carreira por conta do salário e depois, né, acabavam se aposentando doentes, depressivos, ansiosos. Por quê? Porque trabalharam a vida inteira num local que não era o que elas queriam, faziam o que não queriam, né? Há pouco tempo eu tive contato com algumas pessoas também que trabalhavam em banco, que estavam passando por processos depressivos, sabe? Então, assim, as mulheres, principalmente, elas têm queda de cabelo, elas têm problema de pele, elas têm problema de sono, né? Então, você vê que, será que compensa o salário? Será que compensa? O salário vai ser destinado só a comprar medicamentos, né? Tranquilizantes, pagar profissionais de saúde, porque é uma coisa que interfere muito, né, no nosso psiquismo. Você sabe que eu tenho um exemplo, né? Eu comecei minha carreira aí, né, com 12 anos de idade, eu já trabalhava em fábrica de calçados, né? E depois eu fui bancária, né? Só que ser bancária para mim eu adorava, né? Eu mexer com o público, você sabe que eu gosto disso. Mas 5 anos que eu trabalhei em fábrica de calçados, para mim foi um martírio, né? Eu, por exemplo, assim, eu era daquela que fiquei 5 anos, hein? Chegava 11 horas, porque era tudo, tocava campainha, né? A gente era robotizada, né? Eu ficava contando os milísimos, os minutos para tocar a campainha para mim sair daquele lugar, entendeu? Então, assim, trabalhava porque precisava, mas eu tenho essa experiência. É muito triste você trabalhar naquilo que você não se realiza. Sim. Né? Nossa, chegava de sexta-feira, quando de domingo tocava a música do Fantástico. É fantástico, eu falei, meu Deus, né? Amanhã tô voltando, né? E foram 5 anos, então é isso mesmo. Eu falo por experiência própria, que depois quando eu fui pro banco, né? Que eu gosto de mexer com o público, que eu gosto de conversar, que eu gosto disso, daquilo, nossa, eu não via a hora de trabalhar, né?
Então é verdade isso mesmo. Que bom que você está falando a parte boa de trabalhar em banco, né? Porque senão o pessoal vai pensar, nossa, não, é isso ela tá não recomendando. Não, é porque você isso. atendeu pessoas, né? Exatamente. Eu acho assim, cada pessoa lida. Sim, isso que eu estou dizendo. Né? Porque a pessoa tem que ser vocacionada para aquilo que ela faz. Né? Então, eu vejo assim, você gostava. Então, Sim. como você gostava, lhe fazia bem. Me fazia bem. Agora, quando a pessoa não gosta, faz mal. Faz mal. Eu gosto de falar, eu gosto de mexer com o público. Quem não gosta, faz mal mesmo, entendeu? É complicado. Então, na realidade, nós temos que trabalhar naquilo que a gente gosta, né? Sim. E tem mais ainda, né? Tem mais. Tem mais um motivo que eu elenquei, que eu acho também que contribui muito para que as pessoas não alcancem o sucesso das metas que elas estabeleceram, que é quando elas possuem, assim, alguma crença limitante, né? Ou alguma questão de ordem psicológica. O que seria essa crença limitante? Por exemplo, a pessoa quer ganhar mais, mas ela acha que dinheiro é sujo, né? Ou o dinheiro, enfim, é uma coisa do mal. Sabe essas pessoas que têm essa ideia, né? E às vezes a pessoa, ela teve assim, vem de uma infância muito pobre e tal, e quando ela começa a ganhar um pouco mais, ela mesma se sabota, porque ela tem a sensação assim de que ela se sente culpada quando ela começa a ter uma coisa melhor, porque tipo assim, ela está progredindo e os outros da família não estão, então ela traz junto com ela aquela culpa tal, e isso interfere no plano que ela estabeleceu, tá? Fora que também existem pessoas que trazem problemas de ordem psicológica, né? Por exemplo, pessoas às vezes que não conseguem emagrecer, mulheres, né, principalmente, porque elas acabaram adotando um padrão que a gordura serve como uma proteção para ela, né? Uma proteção do assédio e tal. Então, ela automaticamente boicota o processo de emagrecimento dela, porque ela pensa que se ela ficar uma pessoa magra, mais atrativa fisicamente, ela vai ser vítima de assédio e tal. Então, essa crença que ela tem bloqueia, né, a alcançar a meta que ela se estabeleceu. Nesses casos, quando a pessoa tem esse tipo de crença limitante, eu oriento que a pessoa faça um acompanhamento psicológico, né? Nada melhor do que ela ressignificar algumas coisas que ela tem no inconsciente dela, né? Eu acho que assim, um bom acompanhamento psicológico resolve esse tipo de situação. Então, na realidade, né, Regina, é muito bom que a pessoa procure uma psicóloga, né? Você também continua atendendo, tá voltando aqui, não é verdade? Pois é, quando você falou assim, faz tempo que não participava do programa tal, mas você sabe que eu fiquei morando fora de Jaú um tempo, depois eu também estive fazendo viagem missionária no estado do Amapá, então assim, agora está voltando para o consultório. Eu estou voltando, assumindo, né, as minhas atividades, reassumindo, né, minhas atividades na parte de psicologia clínica e tal, então estou reativando o consultório. Então, gente, pessoal, sempre pessoas falam assim, mas cadê a Regina? Eu falei, gente, ela está de volta, né, está voltando, né, é só entrar em contato. E por que, Regina, que nós somos desse jeito? O nosso cérebro, ele não deixa a gente para frente? Não, é assim, ó, não é que o nosso cérebro não deixa a gente ir para frente, é que o nosso cérebro, ele sempre deseja nos manter na nossa zona de conforto, né? O cérebro, ele tem a tendência a nos manter na zona de conforto. Então, por conta disso daí, ele desperta em nós, muitas vezes, uma sensação de preguiça, quando a gente resolve fazer alguma coisa diferente daquilo que a gente estava acostumado. É a tal história, né? O caminho já trilhado é sempre mais fácil. Então, a tendência do ser humano é seguir pelo caminho já trilhado. Quando você propõe um caminho diferente, aí o seu cérebro já é como se ele ligasse, né, um pisca-alerta, assim, né? Ele tende a levar você para a zona de conforto, que é o quê? O caminho já trilhado. Então,
Então o caminho novo, ele é sempre mais assim, desafiante, você tem que realmente ter meta, ter foco, né? Então aí é mais complicado. É mais complicado. Mas a nossa conclusão, nós falamos tudo o que acontece, né? Mas Regina, você pode nos ajudar, né? Dando algumas dicas para alcançar aí novas metas para o ano 2000, porque também não podemos desanimar, não é verdade? Pelo amor de Deus, né? Desanimar não dá, né? Não dá, né? Você como psicóloga, o que seria, o que você pode sugerir para a gente aí alcançar essas metas? Então, assim, em relação à questão dessas metas, eu diria que elas deveriam ser graduais e progressivas. Então, conforme a pessoa for alcançando uma meta, então, por exemplo, hoje eu vou correr 1 quilômetro. A pessoa quer ser um maratonista, quer ser um corredor, quer fazer, né, uma caminhada mais rápida para perder alguns quilos, né? Então, olha, hoje vou 1 quilômetro, né? Na próxima semana vou 2, né? Enfim, estabelecer metas que vão sendo graduais, né? E também, muito importante, comemorar esses pequenos sucessos. Pequenos sucessos. Então, você conseguiu fazer essa semana a sua caminhada de 1 quilômetro? Comemore. Né? Na outra semana você conseguiu caminhar mais, 1,5, 2? Comemore. Né? Porque assim você vai se incentivando também, você vai como que se parabenizando em relação ao sucesso que você vai obtendo. Isso daí é muito importante. Outra coisa que pode ajudar muito é você assumir publicamente aquilo que você tem a intenção de fazer. Então, por exemplo, você está disposto realmente a uma reeducação alimentar? Então você vai falar para todos os seus amigos, né? Você vai pôr no Face, você vai fazer alguma coisa de um jeito que você fique meio que compromissado, pelo menos com o pessoal. O pessoal vai te vigiar, o pessoal vai, olha, né? Você está numa reeducação alimentar, olha, eu que eu digo. Tá, né? Pois é. Então, isso daí é uma coisa que favorece muito para a pessoa conseguir alcançar. Porque aí ela se sente compromissada com aquilo que ela se propôs a fazer, né? E as pessoas cobram, então ela se sente. Outra coisa também que pode funcionar é a pessoa se estabelecer alguns pequenos castigos, assim, né? Algumas coisas assim que ela tenha, como se fossem penalidades, né? Que ela vai pagar. Então, por exemplo, se ela não conseguir fazer uma determinada coisa, então ela se propor a fazer algo que para ela já seria custoso ou alguma coisa que iria beneficiar alguém. Então, por exemplo, olha, se já essa semana aqui eu saí fora da minha reeducação alimentar, mas também, então, nesse caso, eu vou dar uma cesta básica para uma entidade. Se eu não conseguir tal coisa, eu vou fazer isso. Exatamente, sabe? Não que, assim, eu acho assim, você é uma pequena punição no sentido que você vai sofrer no seu bolso, mas vai ser muito bom para quem você está ajudando. Isso. Né? Porque a gente sabe que as nossas entidades, elas precisam muito. Precisam muito. Então você vai estar, vamos dizer assim, se penalizando, entre aspas, porque você vai estar envolvendo um gasto, né? Mas você vai estar beneficiando alguém. E com isso você vai criando o hábito, né? E de repente até gosta de contribuir com as entidades e começa a ser mais frequente nisso. É verdade. Outra coisa que eu acho interessante é você ter a disposição de recomeçar, tentar de novo. Nunca desanimar, eu estou sempre recomeçando. Exatamente. Não, vamos tentar, né? Exatamente. Tem que tentar novamente, porque nem sempre a gente consegue na primeira vez, né? É muito comum, aliás, a gente não conseguir na primeira vez. Então, a gente precisa continuar tentando. Você sabe que o Thomas Edison, né, para ele conseguir inventar a lâmpada elétrica, ele teve 999 tentativas. E um acerto. Então, quer dizer que ele tentou e tentou novamente e tentou novamente, né? Até que ele conseguiu os seus livros? Alcançar o objetivo. Então, eu até coloquei assim como último ponto que a pessoa precisa ser perseverante.
né? Por que que a pessoa tem que ser persistente, perseverante? Porque às vezes também a meta que você estabeleceu para você não depende só de você. Então, por exemplo, você falou dos meus livros, tal. Quando eu lancei o meu primeiro livro, eu estabeleci, lógico, como um objetivo, eu quero lançar um livro. O meu objetivo era esse, eu quero lançar o meu livro. Mas era uma coisa que não dependia só de mim. Então, eu escutei, antes de eu conseguir um sim, eu escutei 69 não. Não. Né? Agora eu pergunto a vocês, quantos de vocês teriam desistido nos 10 primeiros nãos? Nos 20 primeiros nãos? Nos 30 primeiros não, né? E aí vai, 40, 50, 60. Depois de 69 que veio. Depois de 69 não é que veio sim. Então, isso mostra que a gente precisa ser persistente. Olha, foi muito bom, Regina. Eu falo assim que você sempre se destaca aí, né? Naquilo que você faz, que realmente essas dicas que ela nos deu podem nos ajudar aí no ano de 2022, não é verdade? Porque eu achei assim incrível tudo isso que você falou. E eu me incluo aqui em tudo isso, que nós precisamos realmente recomeçar, temos que receber os não e vamos em frente, sim, temos que nos desafiar, temos que ir atrás das nossas metas, não podemos desanimar. Regina, para terminar, né? Tá de volta aí ao consultório. Queria que você deixasse aí uma palavra, né, de ânimo aí para 2022 para todo mundo. Uhum. Olha, pessoal, é o seguinte, aproveitando a deixa, né, que a Solange me deu aí, o consultório continua no mesmo lugar, é Rua São Luís 619. Você pode entrar em contato comigo através do meu novo telefone, que é o 14 99760 9988. É o WhatsApp também, você pode marcar um horário, tudo, e fazer uma avaliação, um aconselhamento. O que eu diria agora para esse ano de 2022 é que, assim, nós tivemos um ano de 2021 muito difícil, né? Foram muitas perdas e eu sei que grande parte da população está bastante ansiosa, temerosa até em relação à própria vida. Mas a gente tem que continuar, a vida segue, a gente precisa procurar viver com qualidade de vida, a gente precisa buscar o nosso bem-estar, a nossa alegria, né? Ninguém consegue viver bem estando triste, estando ansioso, estando mal. Você vai conseguir viver bem se você estiver alegre, satisfeito, né, com as escolhas que você está fazendo. Então, se você não está legal, busque uma orientação, busque um auxílio, sabe? Eu acho que assim, a meta é você ficar legal em 2022.